Tem uma coisa que eu gostaria de falar com você, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24. Diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Duas coisas que Deus nos chama a atenção. Primeiro, que não devemos permitir que ninguém domine sobre os nossos sentimentos, muito menos sobre a nossa fé. Ninguém deve deixar outra pessoa ditar o que ela deve fazer ou não, quando se trata de fé. A fé é um dom que Deus dá a todas as pessoas. Todos nós temos fé, entretanto é preciso saber fazer bom uso dela, porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Mas eu tenho que saber em quem confiar. Quando ensinou a respeito da fé, Jesus disse: tende fé em Deus. Ele não mandou eu ter fé na mãe dele. Ele não mandou eu ter fé nos discípulos. Ele não mandou eu acreditar na religião e nem nas coisas que a religião inventou. Ele disse: tende fé em Deus. Tudo o que a Bíblia diz a meu respeito, a seu respeito, as promessas todas que Deus fez, hão de se cumprir nas nossas vidas se tão somente atendermos ao que Ele diz e fizermos o que Deus nos manda fazer. Ter fé em Deus não é venerar objeto feito de gesso, de madeira, não é seguir dogma religioso e nem fazer reza, penitência e nem tampouco fazer sacrifício algum. Todas essas coisas foram inventadas por pessoas que têm o desejo de dominar sobre a nossa fé. Pessoas que querem nos ter na mão deles. O apóstolo Paulo ensinou que há pessoas que gostam de dominar sobre a fé dos outros. Ele escreveu aos Colossenses dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós temos que estar atentos para não deixar que ninguém tire do nosso coração a certeza de que Deus é sempre fiel naquilo que Ele promete. O diabo sempre vai fazer de tudo para desviar a sua atenção para as coisas místicas, para objetos religiosos, filosofias, rituais, que não servem para coisa nenhuma, a não ser para prender as pessoas na mentira e para obter o domínio sobre a fé delas. Nós não podemos colocar a nossa confiança em homem algum, muito menos nos rituais religiosos ou qualquer outra coisa que o homem inventou. Se eu praticar aquilo que Deus fala no meu coração, que eu devo praticar, eu vou ter sucesso. Mas se eu deixar alguém ditar para mim o que eu devo fazer, ao invés de respeitar a Bíblia, eu vou começar a praticar coisas que a religião inventou, eu não vou ter recompensa nenhuma. Porque a palavra de Deus tem poder, mas as coisas que os homens inventaram não passam de vãs filosofias. Ter fé em Deus é estar certo de que Ele fará tudo quanto Ele prometeu fazer. E para a pessoa que obedece a palavra de Deus, receber a bênção é a coisa mais fácil que existe. Ela só tem que pedir. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre a porta. Isso é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falha, nunca vai falhar. Agora preste atenção numa coisa. A fé é que nos põe de pé. É ela que nos faz prosperar, que nos traz a cura, que nos dá saúde, que renova as nossas forças, que nos dá paz, que nos faz triunfar em qualquer situação. Mas para se obter a vitória, é preciso duas coisas. Ter fé em Deus. Essa é a primeira coisa. E pôr a fé em ação. Muitas pessoas não conseguem ser abençoadas porque não agem de acordo com a fé. Elas ouvem a palavra de Deus, recebem a fé, mas não agem, não tomam uma atitude. Por isso ela não é abençoada. Outras pessoas não conseguem porque não acreditam na fé que possuem. Tem gente que pensa: mas a minha fé é fraca, eu não tenho fé.
Todo mundo tem fé. E a fé de ninguém é fraca. A pessoa é que se deixa enfraquecer na fé por não buscar ouvir a palavra de Deus todos os dias. Nós temos que nos alimentar das palavras de Deus todos os dias, porque as palavras de Jesus são espírito e vida. São elas que nos dão força e nos dão vida. A falta de conhecimento da palavra de Deus é que faz a pessoa ficar fraca. E aí ela acaba se apegando à filosofia, acaba sendo vítima da religião, começa a acreditar nos bonecos, começa a pensar que a Virgem Maria pode ajudar, que o santo protetor dela vai fazer alguma coisa, e não faz nada, porque tudo isso é balela. Jesus foi bem claro quando ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Entenda isso. Se todo o poder foi dado a ele, significa que nenhum outro, tirando o Pai, tem poder para coisa nenhuma. O Pai tem todo o poder e deu também todo o poder que possui ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e mais nenhum outro. Então, você quer aprender de verdade como se consegue a bênção de Deus? Então preste atenção no que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, começando lá no versículo 12, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ninguém disse nada. Eles só ouviram Jesus falar com a figueira, mas ninguém teve coragem de dizer coisa nenhuma. Pois bem, daí eles foram então para Jerusalém. E lá Jesus expulsou os cambistas que ficavam assentados na porta do templo, os que vendiam pombas também. E no dia seguinte, então, eles voltaram para Betânia. E quando eles vinham voltando pelo caminho, os discípulos viram que aquela figueira tinha se secado. E o mais curioso é que ela tinha se secado de baixo para cima. Normalmente uma planta começa a secar pelas folhas, mas com aquela figueira que Jesus amaldiçoou aconteceu o contrário. Ela se secou desde as raízes. Primeiro secou a raiz. Quando Deus age, meu irmão, Ele age diretamente no ponto. Deus age na causa do problema. Deus não alivia somente a dor, Ele cura completamente. Deus não abençoa a pessoa só para ela melhorar de vida. Ele dá tudo em abundância. Ele dá mais do que nós precisamos. Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Você tem para sobrar. Então, os discípulos viram que a figueira havia se secado. E Pedro, então, lembrando, ele disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E aí então Jesus aproveitou para ensinar. Preste atenção. Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, primeira coisa, tende fé em Deus. Não acredite em nada mais. Podem falar para você o que for. Tenha fé em Deus. Segunda coisa, porque em verdade eu vos digo, qualquer que disser. Jesus disse qualquer. Não importa quem você seja. Não importa quem eu sou. Qualquer que disser. Se eu, se você, se qualquer pessoa falar, ela será ouvida. Mas a quem nós devemos falar? Jesus disse: ao monte. Qualquer que disser a este monte. Quer dizer, qualquer pessoa que levantar a voz e falar com o problema que ela tem, seja problema físico, espiritual, sentimental, financeiro, enfim, seja qual for o problema. Qualquer que disser a ele: ergue-te e lança-te no mar, quer dizer, se eu falar para o meu problema, sai daí e vai para o abismo, o problema vai ouvir. Como aconteceu com a sogra de Pedro, que estava ardendo em febre. Jesus chegou lá, deu uma bronca na febre, repreendeu ela e a febre fugiu da mulher.
Então, terceira coisa, não duvidar no coração. Não duvidar em seu coração. Eu não posso ter a mínima dúvida quando eu for falar o meu problema. Eu tenho que acreditar 100% que Jesus falou a verdade. Ele disse, qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, então quer dizer, eu não posso duvidar. Ele falou a verdade. Observe que ele disse, porque em verdade vos digo. Ele garantiu que o que ele estava dizendo é verdade. Aliás, Jesus nunca mentiu. Então eu tenho que crer. Crer no quê? Crer que se fará aquilo que diz. Quando eu falar o meu problema, eu tenho que crer, quer dizer, eu tenho que ter certeza de que o problema vai obedecer à minha voz. Porque eu estou falando com ele em nome de Jesus. Foi Jesus que deu essa autoridade. Foi Jesus que garantiu isso. Então eu não posso orar para ver se vai acontecer. Se eu fizer isso, não vai acontecer nada. Eu tenho que dar a ordem e crer que vai acontecer. Se eu fizer conforme Jesus ensinou, no nome dele, tudo que eu disser vai ser feito. Então, Jesus continuou dizendo, versículo 24 agora, por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que recebestes e tê-lo-eis. Agora preste atenção no detalhe que o mestre diz aqui no versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Se Jesus falou isso, é porque isso é de extrema importância. Jesus não ia falar uma coisa sem importância. Ele falou que se eu disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, vai acontecer, se eu não duvidar. Mas tem um detalhe, quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, quer dizer, tem gente que não está conseguindo a bênção, porque ela guarda uma mágoa, um ódio, um rancor no coração. E Jesus diz para a gente perdoar. Para que eu tenho que perdoar? Para que o vosso Pai que está nos céus, disse Jesus, vos perdoe as vossas ofensas. Às vezes a gente fica chateado com alguma atitude, com alguma coisa, e esse aborrecimento fica corroendo a gente por dentro. Coisa boba, às vezes, faz com que a gente fique magoado contra alguém. Só que a gente não leva em conta que as nossas atitudes também, muitas vezes, magoam o coração do Pai. Jesus disse, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então preste atenção nisso, porque quando você for orar, a sua oração ela não pode falhar. Talvez você esteja aí cheio de problema, cheio de dores pelo corpo, sofrendo com algum mal, passando por dificuldade, sem saber o que fazer. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. A solução do seu problema, do meu problema, está diante de você, está diante de mim. É só nós crermos na palavra de Deus e usar a nossa fé. Então, é só você crer, use a sua fé, determine a saída do mal e ele vai te obedecer. Feche os olhos aí onde você está. Enquanto eu oro, você vai falar com o seu problema. Você vai mandar ele embora, porque hoje você aprendeu como é que deve agir. Eu vou orar. Enquanto eu oro, você vai estar falando com o seu problema. Vai dar ordem para ele sair. Conforme Jesus ensinou, conforme você aprendeu. E nunca mais você vai ser oprimido por mal algum se você fizer sempre desse jeito. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço por todas essas revelações que tu me tens dado. Obrigado, meu Deus, porque sem a revelação da tua palavra, nós não somos nada. Mas quando nós entendemos a tua palavra e agimos conforme o Senhor nos ensina, somos mais que vencedores. Hoje essa pessoa aprendeu como exercer a fé. E ela nunca mais vai ser vítima do mal se ela não deixar de praticar o que ela aprendeu. Meu Deus, olha para esse meu irmão, para essa minha irmã, que nesse momento está praticando aquilo que aprendeu. Ele ou ela está falando agora com o problema. E está mandando o mal embora. E esse mal vai ter que sair. Em nome de Jesus Cristo, eu falo a esse espírito enganador que entrou na vida dessa pessoa. Fala ao espírito de dor, de enfermidade, de perturbação, de fraqueza mental, esse demônio que se encostou aí não deixa ele ou ela prosperar, não deixa ele ou ela ser feliz, eu amarro agora. Em nome de Jesus,
está amarrado todo o mal e eu mando, saia, desapareça e não volte mais. Quem crê, diga assim seja.